o homem e o nome perfeito. E o fim do nome para aquele evangelho, até nós chegarmos ao novo nome, que as pessoas pensam que é lá no céu e já está na terra faz muito tempo. Mas por falta de revelação, e eles formam um meio de idolatria, como a Igreja Católica faz de todos os santos, eles fazem apenas do nome Jesus, e Jesus, mesmo que Jesus chega e diga, olha, eu já mudei de nome, porque eu prometi em Apocalipse 2,17 e 3,12, que eu teria um novo nome e que os meus também teriam um novo nome. Tem gente que discute, não tem nada a ver. E agora foi ele quem falou, está na Bíblia, mas você tem que saber o tempo que esta Bíblia cumpre, este parágrafo da mensagem cumpre, este versículo da Bíblia cumpre, a gente tem que saber o tempo daquilo estar em cumprimento. Então nós estamos no fim do mundo. Isto quer dizer que o Evangelho de São Mateus, que ele diz que teria que pregar o Evangelho por toda criatura até o fim do mundo, teria pregado. Então você sabe, o Evangelho chegou no fim. As boas novas chegou no fim. Não é ficar pensando, não, mas ainda vai 500 anos, 1000 anos. Vai. Que vai. Certo? Ainda tem um milênio na frente. Vai muitos anos. Só que o Evangelho, a era do Evangelho, a era da igreja, a era da graça, isso arrepia qualquer pecador que não tem revelação. Acabou. Porque Deus já está tratando do outro lado da graça. Como eles ficaram aquém na lei, Deus estava tratando além da lei. Estava tratando na graça. Quantos milênios? 2000 anos. Quantos milênios agora de graça? 2 milênios. Enquanto eles estão aquém da graça, Deus está tratando além da graça. Então esse é o espaço de tempo nosso. Além da graça. Porque já vivemos a graça. Já usufruímos do homem da graça, Jesus Cristo. Já fomos perdoados pelo homem da graça, pelo homem da fé. Olha, tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez. Agora Ele está mostrando para nós novos requisitos, não é fora da Bíblia, não, é cumprimento da Bíblia. Quando Jesus chegou, os judeus pensaram que Jesus era um demônio. Olha, ele não fala igual a Moisés. Mas se fosse para Jesus falar igual a Moisés, para que Jesus? Entendeu? Anás falava, Caifás falava. Não precisava de Jesus. Então, para que Jesus? Para falar diferente de Moisés. Apoiar o que Moisés pregou, apoiar a lei, mostrando para eles, a graça não destrói a lei, magnifica. Faz ela ficar muito mais bonita, mais linda. Assim é a revelação. A revelação não destrói a graça, a magnifica. A graça para nós hoje ficou mais linda. Aí talvez alguém diga, a minha graça é bonita mesmo. Mas eu estou falando da outra graça. Estou falando da graça de Deus. A graça que nós temos usufruído por 2 milênios. E Deus agora está dando, desde o tempo do entardecer, no tempo do irmão Branham, Deus estava revelando o Apocalipse que Ele nunca revelou. Ele nunca revelou. O Apocalipse foi escrito. São visões ao anjo da igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele só escreveu aos anjos. Então, o anjo da igreja de Laodiceia foi aqui na América do Norte. Os outros anjos já foram tudo. As outras eras já foram todas.
A última era terminou com o último anjo na América do Norte, William Branham, o sétimo anjo da sétima era da igreja. Mas Deus não ia parar aí, porque Deus tinha que revelar sua palavra segundo suas promessas. E seria nos dias, não do sexto anjo, Lutero, não do quinto anjo, me perdoe, do quinto anjo, Lutero, do sexto anjo, Wesley, mas nos dias da voz do sétimo anjo. O mundo não crê? Problema do mundo. O mundo não crê em Jesus. Se eles tivessem crido em Jesus, eles não tinham matado Jesus. Eles não creram em Pedro. Se eles tivessem crido em Pedro, eles não o tinham crucificado de cabeça para baixo. Eles não creram em Policarpo. Se tivesse crido em Policarpo, não o tinham queimado numa fogueira. Eles não creram nem em Joana d'Arc, que fizeram dela uma santa deles. E Joana d'Arc não tem nada a ver com a Igreja Católica. Foram os sacerdotes que mataram a igreja, aquela Joana d'Arc, e depois ainda reivindicaram e canonizaram Joana d'Arc como uma santa deles. Irmão Branham diz, ela era espiritual, e eles não a entendiam e a mataram. Aí depois eles canonizam essas pessoas como santas, santos deles. Totalmente errado. Então, nós estamos falando de um povo que tem luz. Você deve ter a luz do tempo que você vive. Esse tempo nosso é o tempo que a parte mental está sendo destruída, de um lado, que a pessoa não sabe mais diferenciar entre o bem e o mal. E todas elas têm um livre-arbítrio. Mas elas matam achando que está fazendo bem. Elas rejeitam a palavra em nome de sua religião, achando que estão certas. Então, a mente das pessoas não estão boas. E é o tempo de maior evolução. Nós já vimos isso. É o tempo de grandeza. Olha o que nós temos hoje. Tudo fácil, que beleza. E precisa ter todas as coisas fáceis para as mulheres hoje, porque as mulheres de hoje, elas não aguentam o batido como as mulheres lá atrás. Pega a irmã Teresa ali atrás, essas irmãs mais velhas para você ver. Essas irmãzinhas novas hoje, as mocinhas de hoje já estão querendo casar com um rapaz que ele tenha condições de pagar empregada, porque elas não têm calibre para trabalhar, elas não têm força. Entende? E é o estado físico que estão vivendo. É a nossa alimentação, nossos frangos de granja. O que nós comemos é o que nós somos. O frango leva 6 meses para ficar bom. Mas isso era naquele tempo da minha mãe, da minha avó. Hoje é 40 dias. 40 dias, tem que ficar tudo calmo por perto dele, que se fizer barulho, ele dá um pulo para cima e já cai morto. Ele é fraco, ele é um frango de granja. E nós parecemos tanto com um frango de granja no físico, que nós somos quase idênticos a ele. Você quer ver? O frango de granja, você põe uma luzinha para ele, ele come dia e noite. Ele não sabe o que é dia, o que é noite. Ele quer saber, tem comida, ele está comendo. A nossa geração não é assim? A nossa geração não apaga a luz. Come dia e noite. No tempo que eu ia para casa dormir, quando eu saía com meu pai um pouquinho, e 8h30 ele ia dormir, eu também, as moças, os rapazes estão preparando 11 horas da noite para sair de casa. Esses franguinhos de granja. Aí você olha neles, você viu a peninha dele, como é que é bonitinha? Você viu a peninha dela? Que gracinha, mas ela não aguenta nada. Para te falar a verdade, ela não aguenta a vida sexual que o homem aguenta. Essas foguetinhas que estão para lá e para cá, elas não aguentam 1 ano de casamento, de cama.
Deixa eu clarear para você, que as pessoas pensam, vou casar para ser feliz, né? Eu lembrei do pastor Cláudio Duarte, né? Vou casar para ser feliz. Não casa, não. Você tem que ser feliz primeiro, para depois casar. Na hora que Deus viu Adão feliz, ele falou, vou te dar uma esposa. Para tirar um pouco dessa felicidade, né? Vou te dar uma esposa. Ele está feliz sozinho? Ele estava feliz, não tinha problema nenhum. Mas vamos deixar quieto. Porque esta é a verdade. Você é o que incomoda. A igreja só vive pedindo, só incomodando a Deus. É a mulher e marido. Mas a igreja não aguenta nada. A igreja não aguenta um ano de cama espiritual. A igreja não aguenta o casamento da palavra. Ela não aguenta o calor do marido Deus. Ele falou, você é doido, já ficou velho mesmo, está doido, né? Mas muitas vezes a gente fala aqui um linguajar que as pessoas não entendem, mas é simples para entender, porque é o linguajar seu. Mas é o tempo que a gente está vivendo, nós estamos manifestando a condição física nossa. Não vai ser diferente. Tudo fraco, cansado, doente, não aguenta o batido. Ainda bem que prepararam maquinários. A gente vê aqueles homens de cor, de primeiro eu olhava isso, né? Hoje já não ando vendo mais essas coisas, mas aqueles homens de cor que pegavam para carregar um caminhão de café, de arroz, para carregar. Olha, era jogar, pegava assim na orelha daquele saco e fazia assim, já dar na cabeça do indivíduo, ele saía rápido e jogava lá no caminhão, voltava outra vez. Hoje, se você fizer isso com nossos franguinhos de granja, coitadinho, quebra tudo o pescoço. E tem hora que você vê, não, isso é só tamanho. Isso é só tamanho. Mas o que eles fizeram? Hoje tem tudo preparado. Esses homens não precisam trabalhar mais como trabalhavam antes, né? Hoje tem a esteira. Agora é fácil. Eles já jogam o saco na esteira, a esteira leva lá em cima, já põe em cima do caminhão. De primeiro tinha que subir escada. Tinha que ser macho. Agora, tudo facilitou. O evangelho também está tudo fácil para as pessoas. Hoje as pessoas vão para o céu vivendo errado, elas vão para o céu casando e divorciando. Esse é o evangelho que se prega hoje. Vai tudo para o céu, está ouvindo a mensagem constantemente, ainda namora errado, casa errado, vive errado. Estão esperando, Deus tem que arrumar uma esteira para levar isso para o céu. Porque eles não têm obediência à palavra. Que o que nós temos que ter é obediência à palavra, sermos sujeitos a Deus. E a maioria, nada disso. Senão eu não leio para vocês, porque isso daqui é para fazer mais de uma mensagem, mas vou acabar reduzindo aqui. Sou obrigado para poder deixar tudo aqui, o que eu pensei. O homem e o nome perfeito. Igual o homem, Cristo não tem um. É homem perfeito. Estou falando sobre o homem perfeito e o nome perfeito. Então esse homem perfeito já fez tudo por nós. Obra-prima de Deus identificada, 109. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pela nossa iniquidade. Ele foi um cordeiro, o cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Nunca houve ninguém que viveu como ele. Nunca houve ninguém desde então que viveu como Cristo. Ele foi a perfeita obra-prima. Correspondeu exatamente à palavra de Deus. Aquilo que era homem. Chorava. A gente não lê na Bíblia, Jesus sorriu, mas Jesus chorou.
Era um homem de dores, era um homem de sofrimento, era um homem de cumprimento de Isaías 53. Não poderíamos vê-lo dar gargalhadas, porque ele veio para uma missão, ainda que a missão não é cara feia, mas é cumprir aquela missão, e não tinha um homem igual Jesus. Vamos ver o que o irmão Brano identifica aqui, o poderoso conquistador, 120. E Cristo não foi julgado pela força física, porém ele foi julgado pelo caráter. Tem hora que as mulheres, as moças, olham e dizem, hoje os homens estão até deformados. Homens e mulheres estão se deformando. Ela está tomando o corpo dele e ele está tomando a cinturinha dela. Ele parece uma piorra, um peão, se você entende melhor, é o que ele parece, a cinturinha dele, fininha, peito largo. E a mulher começa a enlarguecer a cintura. Ela começa a criar nervos, fortalecer seus músculos, para mudar. Já não parecem mais o original, aquilo que Deus fez e nasceu, é homem, é mulher. Tem se mudado muito. E Cristo não foi julgado pela força física, porém ele foi julgado pelo caráter. Nenhum outro homem viveu como ele, ou nunca um homem poderia morrer como ele. Ninguém viveu como Cristo. Vocês falam muito bem de Brana. Brana tem seu lugar, filho. Você tem que entender o que é Cristo primeiro. Depois que você entender o que é Cristo, se você não entender o que é Brana, você perdeu Cristo. Porque você não teve mentalidade espiritual para poder discernir o que Deus está fazendo, não há 200 anos atrás, 500, 1000 anos atrás, hoje. Você vê a ciência hoje. Não, aqui, eu não gosto disso. Tem gente que é assim até hoje. Eu não gosto dessa ciência desse jeito. Esse negócio de moto, de carro, eu vou andar de jegue. Então vai, jegue. Vai andar de jegue. Por quê? Não quer acompanhar a evolução da ciência. Então você vai ficar lá atrás. Você vai viver sua vida satisfatória. Está bem? Está satisfeito? Sim. Estou andando de cavalo. E esse é o evangelho do tempo de Lutero. Depois vem o evangelho do tempo de Wesley, representado pelo carro. O evangelho do tempo dos pentecostais, representado pelo avião. Mas o evangelho pelo profeta, representado pela nave. Cadê? Olha, eu não vou de avião, mas da nave eu vou. Certo? Eu vou com a nave. Eu vou com a palavra do dia. Esta é a nave. Tem que ter coragem de entrar lá dentro. Aqueles 3 homens tiveram que crer na ciência, que eles poderiam entrar dentro daquele tanque subcomprimido, e que aquilo levaria à lua e os traria, e que eles estariam seguros. Eles tiveram que crer na ciência. E vocês que crê na mensagem do dia, vocês têm que crer no profeta. Porque o povo creu nos pentecostais. Voaram, falaram língua estranha, curaram enfermos. O avião. Mas de nave é muito pouco. Avião, cada 2 minutos deve sair um de Guarulhos, de outro lugar. Cada 2 minutos. Mas nave, não é assim não. Não é como pentecostal, está assim, borbulhando. Nave representa o profeta do dia dele. Eu estou falando do dia do profeta. Porque hoje nós temos mais luz do que nos dias do profeta Brana.
Vocês estão entendendo, amém? Você sabe disso, vocês entendem qual a luz que você tem hoje, mais do que aquele dia. Mas é o tempo, então você tem que ser agradecido a Deus pelo momento que você vive. Provando sua palavra, 294, pregada de 16/8/64. Eu não vou ler tudo. Pense como afável ele é conosco. Estou falando de Jesus, o homem. Nunca houve um homem igual a Jesus. Pense só, ele prova a sua palavra, está vendo? Agora veja, se eu pudesse curar, seria diferente, veja. Mas é ele quem fez isso. É ele quem fez. Não é nem ele quem faz isso. Se eu pudesse te curar, tudo bem, mas eu não posso. É ele quem já fez isto. Está vendo? De modo que ele prova a sua presença aqui. Sou eu quem estive morto, ele diz, e vivo para todo sempre. Nunca ninguém falou que nem ele. Não teve um homem, ninguém conseguiu levantar, diz, sou eu sou o que fui morto e estou vivo pelos séculos dos séculos. Nunca houve um homem. Isto é homem perfeito. Isto chama-se homem-deus. Nunca houve um como ele. Ele era um homem totalmente à parte. Ele era Deus. Está vendo? Nunca houve um homem que viveu como ele. Não importa o que a igreja diz, e o que a ciência fez o filme, de que Jesus saiu com Maria Madalena, não importa, o importante é você saber que ele não saiu. O importante é você saber que o mundo é incrédulo, e que eles olham para Jesus só um lado homem, mas nós estamos vendo o homem Deus, o homem perfeito, o homem gerado pelo Espírito Santo. Por isso que é perfeito. E é por isso que o crente não pode ficar até santificação apenas. Ele tem que nascer do Espírito Santo. Ele precisa de nascer do Espírito Santo. Porque é isso que muda a natureza dele. Jesus podia falar com Maria Madalena sem desejar deitar com ela. E ela era a prostituta mais bonita do dia. Eu te pergunto, se eu, você, estando sem esse Deus dentro, sem esse que venceu a insinuação, a atração de Maria Madalena, se nós estivermos sem ele dentro, suportaríamos? Ele suportou. Por quê? Ele era o homem perfeito. E todos nós somos pecadores. O que nós precisamos? Abrir o coração para que este perfeito desça e entre em nós e nos molde no caráter dele. Que ele podia conversar com aquela prostituta sem pensar em sair com ela. Ele conversou com a samaritana e teve uma hora que ele disse, vai e chama teu marido. Vamos resolver esse problema logo. Chama o teu marido e vem cá. E o importante é que Jesus, porque naquele tempo tinha horário de ir na fonte pegar água. E aquele horário que Jesus foi, era um horário errado. Jesus parece que tinha que ter ido no horário das virgens. Ele foi no horário das prostitutas. E a mensagem que ele tinha, não ia salvar, porque não tinha uma moça virgem para crer na mensagem dele. Tinha uma prostituta. Tinha uma perdida. Tem hora que você diz, por que Deus passou pela minha casa? É porque na casa do outro não tinha ninguém para ele salvar. E na sua tinha você. Ele passou para te salvar. Mas eu não presto. Maria Madalena não prestava. Samaritana não valia nada. Aí Jesus diz, vai, chama seu marido e vem cá. Como dizer, vamos resolver o problema. Ela diz, não, eu não tenho marido. E ele já prosseguiu, você
disseste bem, não tenho marido, porque já teve 5 e com quem você vive não é o seu marido. Mestre, vejo que és profeta. É isso que deve fazer mover dentro da gente. É quando ele fala uma coisa que eu nunca encontrei contigo. Como sabes minha vida? Como sabe que eu já tive 5 maridos? Estou vivendo com o 6º, com o marido de uma outra. É isso que ele faz hoje. A mensagem dele é para poder revelar a você aquilo que dentro de você clamava. O povo desta era clama, eu estou dizendo, genuínos eleitos, clama por rapto. Salvação nós temos. Você tem salvação. Salvação não é arrebatamento. Você pode ser salvo e não ser arrebatado. Mas estamos falando de uma mensagem que Deus mandou no entardecer para nos arrebatar, salvar, Ele já fez. Mas arrebatar é agora. Isso está trabalhando agora na mente, no coração de cada eleito. Nunca houve um homem que nasceu como ele. Você vê, nunca houve. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Nós tudo nascemos pelo sexo. Todos os profetas nasceram pelo sexo. Mas nunca houve um homem. Isto é o homem perfeito. Amém? Nunca houve um homem que pôde fazer o que ele fez. Nunca houve um homem que morreu como ele. Oh, você desespera aí, irmão Bran. Outros ressuscitaram dos mortos. Sim, mas morreram novamente. Mas ele está vivo para todo sempre. É bonito saber, Jesus chegou e ressuscitou a Lázaro. Muito bem, mas depois, talvez um ano, meses, Lázaro morreu outra vez. Agora Jesus morreu e ele ressuscitou, ele deu a vida e a trouxe de volta na ressurreição outra vez. Sim, mas ele está vivo para todo sempre. E está vendo? Nunca um homem ressuscitou como ele. Por quê? Todos que ressuscitaram, tornaram a morrer. Ele ressuscitou e nunca mais morreu. Isto é mais do que um homem. O homem perfeito. Um homem correndo da presença do Senhor. 95. Então, eis que veio aquele outro Adão, o qual foi Cristo. Jamais um foi como ele. Alguém disse que ele não era Deus. Escuta bem, dualista. Dualista. Você que prega que Brana diz que tem um pai e tem um filho, e que um é Deus, outro não é. Escuta o que William Brana pregou. Jamais foi um como ele. Alguém disse que ele não era Deus. Sua singularidade provou que ele era Deus. Jamais houve uma criatura que viveu como ele. Hoje você não pode ter nada. Já tupetudo, acha que é alguma coisa. Já anda requebrando, remexendo, como a dizer, eu sou tudo aqui na cidade, eu sou tudo nesta família, eu sou tudo nesta igreja. Não, você tem que voltar à manjedoura, você tem que nascer de novo, para poder mostrar uma vida que ele viveu, a vida dele refletida no seu corpo. Ele vivia no mundo consigo próprio. Ele nasceu fora do estado do homem natural. Pecador, aleluia. Ele é o próprio Criador que se tornou carne. Ele não é o Filho que se tornou carne, como os trinitários e os dualistas mostram. Ele não é o Filho se tornando carne. Ele é Deus que se tornou carne. Isso é Isaías 9,6, 7,14, e assim por diante.
Quem poderia chegar e tomar a posição que ele tomou? Quem já chegou a conversar como ele? Quem poderia chegar a dizer as coisas que ele disse e que ele dizia? Quem poderia chegar e dizer as coisas que ele dizia? Quem poderia chegar e fazer as coisas que ele fez? Sua singularidade, não sua trindade, não sua dualidade, sua singularidade, provou que ele era Deus. O homem perfeito. Não havia um profeta ou ninguém mais que pudesse fazer o que ele fez. Quando nós pregamos o que o Senhor Jesus Cristo diz, deixa eu repetir, falar Bíblia aqui porque essas coisas são finas, né? Mas quando nós pregamos São João 14:12, que Jesus foi quem falou: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque vou para o Pai. As pessoas não entendiam isso. Isso passou 2 milênios, para que Deus pudesse vir manifestar esse poder entre os homens no entardecer na América do Norte. Jesus falou 2000 anos atrás, aquele, não aqueles. Não é meia dúzia, não é 2. Aquele que crer em mim fará, não farão, fará. São João 14:12. Examina a Bíblia. Eu não preciso ser um homem estudado para eu poder saber isto. Eu sou de primário, mas dá para mim entender isso daí. Por isso eu tenho para o gasto, para o meu gasto eu tenho. Tem estudo para o meu gasto. Tem hora que até sobra. Não havia um profeta ou ninguém mais que pudesse fazer o que ele fez, o qual podia chamar os mortos para saírem da sepultura, e quem podia parar os céus e fazer qualquer coisa que quisesse fazer. Ele era Deus. Quem poderia chegar e se colocar em seu lugar? Quem? O que poderia ele ser, senão aquele Deus perfeito? O homem perfeito é porque era Deus perfeito. Deus estava naquela carne. Aquela carne, aquele corpo era de Deus. Não diz a igreja que nós somos o corpo de Cristo? Cadê Deus na nossa carne? Cadê Deus nas nossas palavras? Deus em nossos negócios? Deus em nossos trabalhos? Deus com nossas ações de um para com o outro? Ao ver, ao ouvir? É fácil falar, a igreja é o corpo. Não tem corpo sem espírito. Se o corpo tiver sem espírito, é um corpo morto. E se a igreja é um corpo que não tem o Espírito Santo, que Deus derramou nesse dia para poder encher esse corpo. Isto que é o corpo. Ninguém casou com Cristo. Paulo não conseguiu. Irineu não conseguiu. E assim, nenhum dos mensageiros conseguiram. O casamento se deu nessa última era. Eis aí vem o esposo. Quando foi que cumpriu? Mateus 25:6. Eis aí vem o esposo. O esposo veio em 1963. Eles perceberam? Não. O mundo tem fotografia sobrenatural desse dia. O mundo tem a ciência dos Estados Unidos, tem fotografia que é sobrenatural, também desse dia, da manifestação de Deus, vindo no monte pôr do sol, Cristo com uma nuvem de anjos. E aí a gente pensava que seria milhares, não milhares, vai ser depois, agora era só 7. Cristo vindo com seus anjos, para poder abrir o selo para nós, para revelar os mistérios que estavam escondidos dentro do livro de Apocalipse, que ele só permitiu João ter a visão e escrever a visão. E ele chegou nos trovões, Deus ainda disse para ele, não escreva. Viu tudo, isso daí você não escreve. E a Bíblia está perfeita. Mesmo não escrito os 7 trovões, a Bíblia está perfeita. Por quê?
Porque os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Não aumenta a Bíblia. Uma revelação não aumenta a Bíblia. A interpretação diminui e aumenta a Bíblia. A revelação não diminui nem aumenta a Bíblia. Revela a Bíblia. Isso é para quem tem revelação, certo? Para quem tem revelação. Agora, tem que ter mais um tempinho. Tenha paciência. Se vocês estivessem diante da televisão e assistindo novelas, vocês queriam saber todo o ato e o indivíduo beijando a mulher do outro lá e ficaria ainda satisfeito em ver aquela porcariada toda, né? Então você está ouvindo a palavra de Deus. Dê tempo. Você precisa de chegar ao momento de uma perfeição. E já não é questão, levanta a mão, aceita Jesus. Isso daí, filho. Jesus já salvou faz tempo. Jesus já ficou no trono e já saiu do trono. Jesus foi o mediador. E ele terminou a mediação quando terminou as eras. Em 1963, foi quando Jesus tomou o livro, Apocalipse 10:1, anjo forte desce do céu com o livrinho aberto. Ninguém sabia nada disso. E o livrinho aberto era essa Bíblia que vivia fechada, ninguém sabia a revelação dela. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o anjo forte, que é Cristo, desceu do céu. Foi fotografado nos Estados Unidos. E ele desceu do céu, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio, 20 minutos, que é quase meia hora, Apocalipse 8, e havendo o 7º anjo, o cordeiro, aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Por que silêncio no céu? O cordeiro estava descendo para a terra, o anjo forte estava descendo para a terra, silêncio no céu, mas aqui, gritos, vozes, leia Apocalipse 5. Eles gritavam, os que estavam na terra, debaixo da terra, por todos os lugares, gritavam, dizendo: digno és, ó Cordeiro de Deus, de tomar o livro e de abrir e revelar os seus 7 selos. Este foi digno, é o único homem perfeito. Mas nós temos que chegar aqui ao nome perfeito. Mas eu quero falar bastante de Jesus, porque depois do nome perfeito, com simples coisa, você entra ali, injeta e dá amém. E deixa as pessoas verem. A irmã Brana pregou umas mensagens, e Hebreus 7, segunda parte, 135. Deixa eu ler um pedacinho para vocês. Agora observe, vamos captar o restante do sacerdócio. Porque certamente aqueles, os levíticos, justos, honrados, homens honestos, aqueles sem juramento, eles se tornavam sacerdotes sem juramento só por ser da tribo de Levi. Deus simplesmente disse, segundo a ordem de Arão, que ele tem feito esses sacerdotes. Ele vem descendo através de gerações e vão à escola e aprendem a ser pregadores e assim por diante. Isto é, aqueles da geração de Levi. Certo? Eles descem. Assim Deus o fez sacerdote dessa maneira. Eles se fizeram sacerdotes pela sua educação, por sua herança e assim por diante. Mas este homem foi feito um sacerdote por um juramento que Deus tomou. Os outros vêm por estudos, vêm por nascer de uma certa tribo. E para ver que Jesus Cristo nem nasceu da tribo sacerdotal. Para Jesus ser um pregador, eles examinavam e diziam aqui, ó, não tem nada seu aqui. Você não é da tribo de Levi. Mas eu sou da tribo de Judá. Não, é da tribo de Levi que saem os ministros, pregadores. Então Deus já tinha feito um outro pacto. Segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem levítica. Por educação, por tribo, que você poderia ser um sacerdote, mas agora, segundo a ordem de Melquisedeque, que eles nunca tiveram, e a ordem de Melquisedeque veio exatamente por Cristo, através da tribo de Judá. Mudou.
Deus chega e faz um trabalho e muda. E se você não acompanhar ele, você se perde. Você quer, não, eu quero ser da tribo dos levitas. Bom, mas de Jesus para cá já não era mais. Paulo pregou aos hebreus e disse, não é levítico mais agora. Já que agora é diferente. É Melquisedeque. Escuta, Hebreus 7, segunda parte, 137, mas observe, mas este qual? Jesus, porque continuamente permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Onde estão? Portanto, pode também salvar perfeitamente. Não tem outro Salvador. Talvez você pense, esse povo prega Brana é Salvador. Não, não tem outro Salvador, é Cristo. Salvador é Jesus, é o homem perfeito. Foi Deus feito carne. Não tem outro. Ele diz, não importa quão longe, quão curvado, quão distante, ele é capaz de salvar perfeitamente. Por quê? Porque ele é o homem perfeito, o Salvador perfeito, o Deus perfeito. Não era em sua justiça, mas em sua confissão vem, porque ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse é o trabalho intercessório de Cristo. Em 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A mediação é homem, porque a mediação é sangue, e a mediação é homem, mas não é homem nascido pelo sexo, é homem, mas não é como os outros profetas. Mas este era o profeta Deus, chamado Jesus Cristo. Todo mundo crê nessa mensagem. É difícil crer daqui para frente, mas até aqui eu te garanto. Dá para crer. Mas vamos mais um pouquinho. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. 138, Hebreus 7, segunda parte. Ali está. Agora, se eu tentar representar meu próprio caso, eu perderei. Se eu tentar representar e dizer, bem, meu papai foi um bom homem, meu papai foi um pregador, bem, eu tenho vivido na igreja, eu ainda perco isso. Porque você está sob justiça própria. Eu, meu papai, minha mamãe, eu nasci num lar cristão, eu sempre ouvi a mensagem de Deus, eu sempre li a Bíblia. Não, você ainda está perdido. Você está apresentando suas obras, o que você fez, o que você faz. Mas esse homem é o perfeito Cristo. Ele se assenta ali e oferece seu sangue constantemente por meus pecados, sem eu dar coisa alguma em troca. Ele nunca diz, eu vou te salvar, mas você tem que me servir. Não, ele me salvou. Servi-lo, é eu que decido. Se eu não quero, ele não vai forçar. Mas o eleito, cada um é agradecido pelo que Deus fez, e eu estou aqui fazendo isso, não para comprar, nem para pagar o que Ele fez, mas estou fazendo em gratidão pelo que Ele tem feito a meu favor. Amém? Que não necessitasse, como sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente para os seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isto fez Ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Ele morreu uma vez, não precisa morrer mais. A vez que Cristo morreu, já me curou, já me salvou, já me perdoou, tudo está feito. Ele não precisa fazer mais nada. Eu só tenho que tomar tudo de graça do homem perfeito. Você já sabe que o nome Jesus é formado com 5 letras. E poderia trazer nome hebraico, que também ainda não é o correto. O nome grego, também não. O latim, também não. Não há perfeição. Eu falei do homem perfeito.
Agora, nós estamos precisando de receber uma mensagem que Apocalipse 2:17 e 3:12 diz que estaria presente nesse tempo final, no tempo da voz do sétimo anjo, e mudaria o nosso nome. E nós somos chamados de cristãos. Não somos? Somos chamados de cristãos. 2 milênios nós somos chamados de cristãos. Mas Jesus disse que nesse período do entardecer, ele adquiriria um novo nome. E que esse novo nome ele daria para mim e para você também. Então, se eu sou cristão, porque ele é Cristo, o dia que ele é outra coisa, eu sou aquela coisa que ele é. Certo? Então, você vai entender. Jesus significa Salvador. Mateus 1:21. Agora eu quero tomar essas palavras para mim, já chegando ao final, porque Deus deu um sinal eterno para o irmão Brana. Mas não deu para os outros, deu foi para o irmão Brana, não deu para T.L. Osborne, não deu para os demais pregadores grandes do tempo do irmão Brana, para o irmão Allen, não deu. Deus deu um sinal eterno para o William Brana. E o problema nosso é que nós cremos. Nós cremos. Esse é o problema. Parado na brecha. Escuta bem, eu vou repetir aqui. E quando Billy e eu começamos a rodar, irmão Brana contando, começamos a rodar e Billy foi dormir outra vez e isto disse, eu te darei um sinal eterno. E eu disse, Senhor, eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. E eu disse, qual será o sinal eterno, Senhor? E eu esperei uns poucos minutos e logo então eu olhei para ver Billy, ele estava dormindo. O problema é que sempre na hora do sinal eterno, não posso ficar falando, né? Mas sempre na hora da revelação, já está mostrando que estamos dormindo. A família do profeta dormindo. Olha os pregadores do profeta dormindo. Olha aqueles que dizem que crê no irmão Branco dormindo. E ele disse, eu te darei um sinal eterno. Outra vez. Ele disse, olhe na direção oeste de onde você está. E eu disse, Senhor, eu não entendo o que isso significa. Ele disse, quantos picos tem lá? Eu disse, há 7. Quantas letras há em seu nome? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Isso aqui é uma conversa entre o profeta viajando assim, e Deus, e Billy dormindo na caminhonete. Mas irmão Brando ouvindo. Será que o povo não está dormindo até hoje? Que eles não sabem do acontecimento, eles não sabem que aquilo foi verdade? Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-M, 7. Quantos picos tem a montanha? 7. Isso é mesmo do tempo de Jesus. Jesus disse, se estes se calarem, as pedras, as rochas, clamarão. Você não sabe, mas devia estar escrito naquelas rochas o nome do Salvador, naquele dia. Mas aqui no entardecer, não tinha que estar escrito o nome do Salvador, porque ele já tinha salvado. Estava escrito nas rochas dos Estados Unidos, Bran. E lá havia 3 picos que destacavam. Primeira, segunda e terceira puxada. Eu vou saber, primeiro pico William, segundo pico Mário, terceiro pico Brana. Certo? 3 picos que se destacavam. Eu gosto de ver tudo isso daqui. O primeiro é 7, o segundo é 7, o terceiro é 7. 3 vezes 7 é a matemática de Deus. 3 vezes 7, 21. Emancipação. Não é tempo de criança, de adolescente. É tempo
de gente emancipada, que tem juízo, que pode ouvir a palavra e recebê-la em tempo. Amém? Então, ele diz assim, ó, ali havia 3 picos que destacavam, ele disse, aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um pequeno monte, então a sua primeira puxada, um pouco mais alta. Você sabe, o sinal está na mão, então há um pequeno intervalo lá, o tempo que eu havia tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês recordam disto. Então vem o discernimento, a segunda puxada. Agora, eu tive outra, poucos anos aqui, parecendo com aqueles pequenos picos. Vem de volta. Como não era o meu ministério ainda, então vinha o terceiro. 154, para na brecha. 3 é um número de conclusão. Vem o terceiro. O pico seguinte era 5. J-E-S-U-S. Certo? O pico. Para que falar em números? A Bíblia também é escrita em números. Os segredos da Bíblia estão em números, mas nos dias da voz do 7º anjo. O segredo da Bíblia está no número. Se eu penso que não vale nada o número, na Bíblia vale até um ponto, um tio. Tudo tem significado. O número da graça. Aí ele diz, e o seguinte era o 7, o número da perfeição, o fim. Olha, eu estou bem, porque eu falei o culto inteiro do homem perfeito. E no final, só o nome perfeito. O nome perfeito é o número 7, que é o número perfeito. Da perfeição, é o fim. Então aqui você vai, para vocês que tem a mensagem, que o irmão Bram mandou aquela fita em áudio para o irmão Liveio, e vocês já têm ela traduzida, tudo direitinho, já está na internet. Pega isso daqui, ó. O parágrafo 22 e 29. O irmão Brana perguntou para o irmão Liveio, você sabe o que significa Brana? Agora você tem que entender o que o irmão Brana falou para ele. Você pega esta fita, o que você pode aproveitar, aproveita, quebra ela, ou me manda ela de volta. Certo? Ou me manda ela de volta. Aí ele não consumiu com ela e não mandou ela para o irmão Brana. Esse foi o erro do irmão Liveio. Mas é Deus que estava nisso também, certo? Ele não quebrou a fita, porque isso daqui não é coisa que se fala fácil, não. Não estamos falando de um homem, agora estamos falando do nome. Do homem eu já falei. Você sabe que o homem Brana não é perfeito. Estão me entendendo? O homem Brana não é perfeito. Perfeito é o homem Jesus. O que é o homem Brana? Imperfeito. Ele é um homem, ele é um profeta. Todos os profetas tiveram suas imperfeições. Todos nós as temos. Mas estou falando agora de um nome. O nome perfeito. Certo? Não me confunda com o físico de Brana. Entenda que o novo nome não tem a ver com o físico de William Brana, mas é o novo nome para Jesus Cristo. É novo nome. Isso tinha que vir no final dos tempos. Você pensa o que é Jesus? Jesus no Velho Testamento ninguém conhecia Deus como Jesus. Ninguém conhecia porque não existia. Ele não tinha manifestado o nome ainda. Mas ele diz a Isaías, ele diz a Jeremias, o meu povo conhecerá o meu nome. Então conheceu. Quando nasceu aquele menino, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Jesus. Conheceram o nome, que não conheciam no Velho Testamento.
O novo nome não foi conhecido no Novo Testamento, porque tinha que ser conhecido depois da Era da Graça, quando viesse o sétimo anjo, e o nome perfeito estaria num homem outra vez. O nome. Então aqui, irmão Brana diz, irmão Lee, você sabe o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Vai na internet para você saber o que significa Brana. Não é questão só do irmão Brana ter falado, não. Vai ver como que está, qual o significado. O que Deus fez para nós nesse tempo, é por isso que eles não dão conta de ver o que você vê. Porque você não viu só o nome. Você sabe que os trinitarianos, os dualistas, não viram nem o nome. Eles só viram Pai, Filho e Espírito Santo. Eles nunca viram o nome. Eles nunca deixaram de suas organizações para serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, para receber o dom do Espírito Santo. Eles nunca deixaram. Então o povo também está crendo no nome. Deus já tem novo nome. Eles não creram nem no nome. Espera lá, eles não querem ser batizados nem no nome de Jesus Cristo. Vão crer que Deus tem um novo nome. Tem muitos crentes da mensagem que pensam que o novo nome é lá no céu. O que Deus vai fazer com o novo nome lá no céu, filho? Aí o cantor parece que foi inspirado. Um novo nome lá na glória. É gostoso, não é? É o meu. Ele só está na glória porque eu vou para lá. Não quer dizer que eu vou ter novo nome lá na glória, não. Porque está escrito em Apocalipse 19, verso 13 em diante, que quando Cristo está descendo, Ele tem escrito na sua coxa o verbo de Deus. Esse é o nome, o novo nome. Ele diz, é o nome que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Qual é esse nome? Jesus também era o verbo, mas qual era o nome? Jesus. Mas você não vai na Bíblia e lê, Jesus é o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas qual o nome desse verbo? Jesus. Então agora, Apocalipse 19, esse verbo está descendo do céu. Então, para ele descer do céu, ele tem que subir primeiro. E para ele descer do céu, em Apocalipse 10:1, ele desceu já para trazer um novo nome. Por isso ele encarnou em William Branham, com um novo nome. Terminando o nosso ministério aqui na terra, a igreja tem que ser arrebatada. Ela é arrebatada com um novo nome. Ela não é arrebatada com o nome da salvação apenas, das 7 eras da igreja. Não, ela é arrebatada com o nome presente, o nome perfeito, próprio para arrebatamento. 7ª era, 7º anjo, 7 trovões, 7º selo. É nesta era. E aí vem BRANHAM. Se não pudermos tomar o que é verdade, aí eu tomo a Bíblia, sim, eu fico com a Bíblia antiga. Eu não tenho a revelação do Apocalipse. Os crentes da mensagem não têm, os crentes da mensagem ficam aí, dizendo, eu tenho a mensagem de Deus, aqui eu tenho os livros de William Branham, eu estou revelado o quê? Não sabe o novo nome. É por isso que agora você já tem um nome tão tremendo, porque eu fui chamado de cristão, e hoje eu ainda continuo sendo cristão. Mas eu tenho um novo nome. Agora sou um cristão bramita. É novo nome. Não é só cristão, não. Hoje, desde quando nós pregamos essas mensagens, que veio para o Brasil em 1970, por aí, eles não chamam nós de cristão. Porque a fase de cristão nós já tínhamos tido. Eles já olhavam para nós, lá, aquele povo do Brana. Eles estavam certos. Você pensa que eles estavam criticando nós? Eles estavam certos. Aquele povo do Brana é o povo do novo nome. Do novo nome. E vão entender, Brana não é um nome para perdoar pecado. Brana não é um nome para ser batizado.
Não, em nome de Brana, não está errado. Já disse para você, tudo foi feito já em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que está relacionado com o sangue do Calvário está em Jesus Cristo. O seu perdão está no sangue de Jesus Cristo. Agora o seu arrebatamento é diferente. Seu arrebatamento. Agora é arrebatamento, não é só salvação. O povo precisou de salvação 7 eras. Mas nessa última era, nós não precisamos só de salvação. Precisamos de uma fé de rapto. E o William Brandt diz, a fé para o rapto está nos trovões. Os trovões estão revelados nos 7 selos. E ali está o novo nome. O novo nome é tão simples. É quando Deus se materializa e cumpre outra vez a sua palavra que ele disse há 2000 anos atrás, em São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Aí veio um homem chamado William Marion Branham, de uma família simples, pobre, e que Deus aprove usá-lo e dar essa mensagem que nós pregamos a ele. Nós pregamos uma mensagem que não é nossa, é inspirada na mensagem dele. Aqui completa a mensagem. Aqui é o fim do 7º selo. Aqui é o fim do 7º anjo. Aqui é o fim. O 7º anjo e a esposa estão unidos. Entende? Brana e a esposa estão unidos. Porque Cristo e a esposa estão unidos através da mensagem final. Foi por isso que o irmão Brana fez mais curas do que Jesus, ressuscitou mais do que Jesus, criou o que Jesus, quando esteve em carne, não fez, para cumprir o quê? A própria Bíblia que Jesus falou, aquele que crer em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Isso quer dizer, eu vou voltar à forma de Espírito. Ir para o Pai é isso. As pessoas pensam que Jesus saiu daqui da terra e foi lá para o céu, chegou lá, deu uma batida na roupa e assentou ao lado do Pai velho lá. Então aqui, Pai, cheguei. Ir para o Pai é que ele veio do Pai, Espírito, se tornou carne. Agora ele deixou a carne. Agora não é carne mais. E voltou. Ele disse, venho e volto para o Pai. Então ele veio e voltou para o Pai. Ele veio do Pai, se tornou carne, saiu da carne e voltou ao Pai. Então ele é o Logos, o grande Espírito, a grande fonte de Deus, que foi derramada no Pentecostes e está enchendo a alma de cada eleito até o dia que nós vivemos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos receber sua palavra e de ouvir coisas que o mundo, muitas vezes, vai ignorar, porque o Senhor diz, o mundo não pode ver, porque não recebe. Mas vós o conheceis, porque está convosco e estará em vós. Agora, Senhor, Tu estás em nós. Não estará apenas conosco, mas está em nós. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a luz possa refletir no coração do meu irmão, de minha irmã, e eles serem despertados a receberem nesse tempo o novo nome, o sinal eterno que está ligado ao novo nome de Deus, B-R-A-N-H-A-M. Amém, Senhor. Amém. São grandes coisas que João viu no céu, e ouviu a voz de grandes multidões, o santo coro cantando aleluia, porque ao Senhor pertence a salvação, pois verdadeiros são os seus juízos, e com justiça ele pelejou, e condenou a grande Babilônia, e no lago de fogo ele a lançou. O teu tempo já chegou, e de ti Deus se lembrou, e condenou a grande Babilônia, e no lago de fogo ele a lançou.
outra vez disseram aleluia, e o rumo dela sobe para o céu. E logo 24 anciões se ajoelharam adorando a Deus. Então saiu uma voz do trono, de muitas águas e grandes trovões. Na sua boca tinha uma espada aguda, para com ela ferir as nações. O teu tempo já chegou, e de ti Deus se lembrou, e condenou a grande Babilônia, e no lago de fogo ele a lançou. Regozijemos-nos e demos glória, com alegria as bodas já chegou. E se vestiam com vestidos brancos, e a sua esposa já se aprontou. O linho fino e resplandecente são a justiça que ela praticou. Me diz, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia do Senhor. O teu tempo já chegou, e de ti Deus se lembrou, e condenou a grande Babilônia, e no lago de fogo ele a lançou. E condenou a grande Babilônia, e no lago de fogo ele a lançou.